A soldagem a ar com eletrodo revestido é um processo que produz a coalescência entre metais pelo aquecimento destes, com o arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e a peça que está sendo soldada. O eletrodo revestido consiste de uma vareta metálica chamada alma, trefilada ou fundida, que conduz a corrente elétrica e fornece metal de adição para enchimento da junta, recoberta por uma camada formada pela mistura de diferentes materiais, que formam o revestimento do eletrodo. Este revestimento tem diversas funções na soldagem, que destaca-se em estabilizar o ar, ajustar a composição química do cordão pela adição de elementos de liga, proteger a força de fusão e o metal de solda contra a contaminação pela atmosfera através da geração de gases e de camada de escória, resultante da queima ou decomposição de seus constituintes. Conferir características operacionais, mecânicas e metalúrgicas ao eletrodo e à solda. Sendo assim, temos outras limitações. São a necessidade de um treinamento específico para o soldador, uma necessidade de cuidados especiais com os eletrodos, principalmente com os tipos básicos, e o grande volume de gases e fumos gerados na soldagem, que na maioria das vezes pode ser prejudiciais à saúde. Mas durante a realização do nosso projeto, nós usamos a solda elétrica com o eletrodo revestido para unir a estrutura, que graças ao uso da solda nós garantiu que teve uma grande robustez e durabilidade no nosso projeto. Obrigado pela atenção, vou dar continuidade ao nosso trabalho. Boa noite, meu nome é Jucineia e eu vou falar sobre elementos de máquina. Podem ser definidos como elementos de máquina todas aquelas peças ou componentes mais singelos que, montados corretamente, constituem uma máquina completa e em funcionamento. Os elementos mecânicos devem atender a certos requisitos, como, por exemplo, possibilitar a intercambiabilidade atendendo a padrões e normas técnicas específicas. Foram usados 3 tipos de elementos de máquina no nosso trabalho: ribite, parafuso e porca. O ribite é um elemento de fixação permanente. Compõe-se de um corpo cilíndrico e de uma cabeça. São peças fabricadas em aço, alumínio, cobre e latão, e sua função é unir rigidamente peças ou chapas. Usamos o ribite pop, que é um elemento especial de fixação, empregado para fixar peças com rapidez, economia e simplicidade. O parafuso é uma peça formada por elementos de fixação não permanente, podendo ser removidos quando necessário. Porca tem forma de prisma de cilindro, apresenta um furo roscado e, através desse furo, a porca é atarrachada ao parafuso. No projeto, usamos ribite para fixar as chapas e as estruturas, deixando-as firmes. Usamos parafusos e porcas nas estruturas em ponto-chave, onde era necessário mais reforço e para fixar bocais e interruptores. Obrigada. Boa noite, meu nome é Simael. Eu vou falar um pouco sobre a parte elétrica do nosso projeto. Para começar, falar um pouco sobre circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? É a ligação de elementos elétricos de modo que tenha pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Existem tipos de circuitos elétricos, né? Os circuitos sérios são componentes ligados em série, em sequência. Se um desses for retirado do sistema, todo o sistema para de funcionar pela falta de corrente. Um exemplo disso são as lâmpadas de Natal, que quando uma daquelas lâmpadas se queima, todo o circuito é interrompido. Já o circuito paralelo é como o sistema elétrico de uma casa, com uma única fonte de energia que distribui a mesma voltagem a todos os componentes, luz e eletrodoméstico. Caso um deles seja desligado, queime, o restante não vai parar de funcionar porque a corrente tem um caminho alternativo. No nosso projeto, a gente utilizou 2 lâmpadas de 100 watts, ligadas com um fio paralelo de 1,5 mm, e um interruptor para poder ligar e desligar essas lâmpadas sempre que necessário, no caso usando um circuito paralelo. Obrigado pela continuidade da apresentação. Boa noite, meu nome é Wellington. Desculpa pela voz, mas eu estou muito gripado, então está falhando. O nosso projeto, como já foi dito anteriormente, ele não tem o intuito de o objeto final. O nosso projeto, o intuito sim é o desenvolvimento até chegar ao trabalho final.
Nós pensamos, antes de começar a fazê-lo, pensamos em algo que fosse do nosso convívio, que fosse algo que nós víssemos nas oficinas, fosse algo que fosse útil e que fosse utilizado pelo eletromecânico. O nosso projeto, ele nada mais é que uma estufa de eletrodos, que é um elemento importante para a conservação desses eletrodos. O eletrodo, quando ele é comprado na sua embalagem original, ele tem uma durabilidade maior. Mas quando você abre essa embalagem, esse tempo de vida útil dele diminui e ele exposto às intempéries, à umidade, ao calor ou à falta de calor, ele tem a tendência de perder o seu revestimento, que é de suma importância para o processo de soldagem. Como vocês veem, nós usamos 2 lâmpadas de 100 watts, que eu não tenho como te precisar a temperatura exata devido às constantes envolvidas no projeto. Mas, em média, cada lâmpada dessa gera em torno de 50 a 60 graus. Isso nesse ambiente em que o metal ele é isolado. Esse calor faz com que a umidade seja retirada e esse eletrodo tenha uma durabilidade maior. Recomenda-se o uso de pelo menos 10 graus acima da temperatura ambiente, sendo que não é bom que seja menos de 20 graus. Isso são especificações do fabricante. E também não é legal que seja uma temperatura acima dos 100 graus, salvo nas estufas de secagem, que não é o caso dessa, que é essa estufa de armazenamento. Então a temperatura dessa estufa deve gerar em torno de 100 graus a 120 graus, mas podendo variar de acordo com a temperatura ambiente, de acordo com a quantidade de eletrodos nessa estufa. Ela foi feita para abrigar 3 caixas de eletrodo em cada prateleira, um total de 6 caixas de 20 kg. Como foi dito, ela é uma caixa robusta, foi feita com cantoneira reforçada, arrebitada com arrebite espesso, para poder dar a caixa a estrutura necessária para aguentar esses 120 quilos a que foi proposto esse material. Boa noite, esse foi o nosso seminário.